trazendo para eles um tormento para eles. Aleluia. Porque é para aqueles que não são espiritual, eles vão achar que o evangelho é loucura para eles. Aleluia. Mas é poder de Deus para a salvação. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que ali naquele lugar, em Éfeso, era um lugar terrível. Muitas pessoas tinham aquela mulher, Deus, Diana, como uma deusa. E muitos ali adoravam ela como um próprio Deus para eles. Ali aquela mulher tinha para ela sacerdotisa, sacerdote, aleluia. Eles tinham um templo, um subterrâneo, aleluia. Uma coisa macabra. Havia prostituição naquele lugar. Algo que Deus, aleluia, o próprio Espírito Santo ordenou Paulo para combater contra esse ritual que estava ali em Éfeso. Mas Paulo, aleluia, glórias a Deus, manda mensagem para os servos do Senhor. Portanto, Paulo ele começa a descrever a situação que estava. Diz: olha, por esta causa que está acontecendo, eu me ponho de joelho. E a Bíblia diz que Paulo, quando ele estava preso, ele se põe de joelho e começou a clamar ao Senhor, para que o Senhor, aleluia, age com todo o poder, para que dá autoridade, entendimento para os líderes cristãos que estavam em Éfeso, para entender que é preciso estar revestido de armadura de Deus. E vejamos, irmão, que Paulo vai dizer: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim, meus irmãos, a potestade e contra os principados dessas trevas, aleluia, que estão atormentando a humanidade. Sabemos, irmão, nós não temos que ter luta contra o meu irmão, nós não podemos ter luta contra nossos irmãos, não contra nossos irmãos, aleluia, parentes, não. A nossa luta é com a cilada do diabo. Quando nós vemos, irmãos, pessoas, aleluia, falando mal de mim, de você, querendo fazer uma cilada contra a minha vida e contra a sua, entenda, não é ele por si não, é o diabo que lançou seta sobre ele, ele caiu, ele está fazendo a obra do diabo, porque ele não está investido na armadura de Deus, porque aquele que está investido na armadura de Deus, aleluia, nada acontece sobre ele. E nós temos que entender, aleluia, o propósito de Deus para a humanidade. Vejamos que Paulo, ele nos traz aqui, aleluia, ele vai dizer: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aleluia, cingir os vossos lombos. O que é cingir os vossos lombos? Cingir os vossos lombos, essa região aqui, que ele nos traz como a cintura, aleluia, posta sobre nossos quadris. Vejamos aqui que a cintura da verdade, a cintura da verdade, e a verdade é que liberta. O cinto une a armadura, e a verdade ele une com a bênção de Deus. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdadeira, e estão escritos na Bíblia. Como podemos usar isso? Estudar a Bíblia e crer na sua verdade. Um ponto para que nós estamos na armadura, estamos na verdade, conhecer a verdade. Porque Jesus diz: conhecerei a verdade vos libertará. Como que nós podemos ser libertos deste mundo? Com a verdade. Se nós não ler a Bíblia, não ler a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, aleluia, nós nunca vamos entender o que é a verdade, porque a verdade existe desde o princípio, aleluia. Certa vez, aleluia, o meu amigo pastor Marco disse: pastor Ineu, a minha avó é católica, é roxa, mas eu amo ela, olha lá, eu amo muito a minha avó. Ela disse: meu filho, para que você fica seguindo desse evangelho? Que a igreja católica sempre existiu, mas nós, como nós temos o amor de Deus em nosso coração,
Porque a Bíblia diz que se nós amamos a Deus, nós amamos nossos irmãos. E nós não podemos condenar ninguém. Nós temos que respeitar a religião de um dos outros. Independente, aleluia, se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que ele teve, meus irmãos, sabedoria. Ele diz: vó, eu tenho certeza que eu estou correto do que eu estou servindo. Porque o Evangelho, vó, existe desde o princípio. E a Igreja Católica não existe desde o princípio. Porque o Evangelho é o princípio. E o Evangelho é Jesus de Nazaré, vó. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 1, no verbo, aleluia, no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foi feito por ele. Aleluia! Ele desrespeitou a sua avó? Não, ele não desrespeitou a sua avó. Ele pregou o quê? A verdade. Pode ter certeza que essa verdade que ele pregou para a avó dela, se ela abrir o coração para Jesus, Jesus vai entrar no coração dela e vai transformar o coração dela. E vejamos, irmãos, que é conhecendo a verdade. Ele vai dizer aqui, aleluia, vestir vossos lombos da verdade. Acabamos de falar aqui da verdade, que é Jesus de Nazaré. E para nós conhecer a verdade, precisamos ler a palavra do Senhor. Vestido de couraça da justiça. Couraça da justiça. Aleluia. Lemos aqui que cingimos nossos lombos. A verdade tem que permanecer em nossas vidas. Jesus tem que permanecer em nossa vida. A couraça da justiça é o elemento